Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Balaio de Protocolo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos firewalls, esses guardiões digitais que protegem nossas redes contra invasores, sabe? Isso aí. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui o professor Paulo, especialista em segurança de redes. Professor, obrigado por estar aqui. Prazer é meu. É ótimo estar aqui com vocês hoje, desvendando os mistérios, né? Desvendando os mistérios desses sistemas tão importantes para nossa segurança online. Professor, para a gente começar, vamos clarear o básico, né? O que é exatamente um firewall? É como um segurança de boate barrando quem não tá na lista. Olha, essa analogia da boate é ótima. Um firewall é como um porteiro digital, sabe? Ah, entendi. Que protege sua rede de computadores contra visitantes indesejados. Ele analisa todo o tráfego de entrada e saída, decidindo quem pode entrar e quem deve ficar de fora. Com base em Faz regras específicas, né? Entendi. Então, ele age como um filtro, separando o joio do trigo digital. Mas por que os firewalls são tão importantes hoje em dia? Só porque a gente passa muito tempo online. Olha, Ana, é muito mais que isso. Hoje, nossas vidas estão completamente entrelaçadas com o mundo digital, né? A gente faz compras, paga contas, conversa com amigos e familiares, tudo online. É verdade. Isso significa que uma quantidade enorme de dados sensíveis, como senhas, informações bancárias e dados pessoais, trafegam pela rede. Sem firewalls, a gente estaria extremamente vulnerável a ataques e roubos de dados. Imagina deixar a porta da sua casa aberta num bairro perigoso. Nossa, verdade. É de arrepiar só de pensar. Mas como esses guardiões digitais realmente funcionam? Quais os mecanismos por trás dessa proteção? A arquitetura de um firewall é composta por diversos elementos que trabalham em conjunto, né? Imagine um castelo medieval com suas muralhas, portões e guardas. A política de segurança seria como as leis do castelo, definindo quem pode entrar, quem pode sair e quais atividades são permitidas. A autenticação funciona como as chaves e senhas que concedem acesso a áreas específicas. Os filtros, por sua vez, são como as grades que impedem a entrada de elementos indesejados. E, por fim, temos os gateways, que agem como os portões principais, controlando todo o fluxo de entrada e saída. Uau, que sistema complexo. E dentro dessa estrutura, existem diferentes tipos de firewalls. Sim. É como ter diferentes tipos de castelos, cada um com suas particularidades. Exato. As arquiteturas de firewall variam de acordo com a complexidade da rede e o nível de segurança necessário. Imagine, por exemplo, um pequeno vilarejo, né? Um firewall simples, como um screening router, seria suficiente para protegê-lo. É como ter um guarda na entrada da vila, verificando quem entra e sai. Seria com um firewall mais básico. Ideal para redes pequenas e com menos tráfego de dados, certo? Isso mesmo. Agora, imagine uma cidade grande, com um fluxo intenso de pessoas e mercadorias. Um firewall dual home host seria mais adequado, criando uma espécie de zona de segurança entre a rede interna e a externa. É como ter um posto de controle na entrada da cidade, com guardas verificando documentos e inspecionando cargas. Entendi. E para uma empresa multinacional, com filiais em diversos países e dados confidenciais trafegando pela rede, qual seria a arquitetura ideal? Nesse caso, a gente precisaria de algo mais robusto, como a Screen Subnet. É como ter um forte com múltiplas camadas de defesa. Fossos, muralhas, torres de vigia. Essa arquitetura cria uma rede de perímetro, né? Isolando a rede interna do mundo exterior por meio de dois firewalls, um externo e outro interno, proporcionando um nível de segurança muito mais alto. Caramba, é como ter um exército inteiro protegendo a rede. Mas e como escolher o tipo de firewall ideal para cada situação? É como escolher a fechadura da porta de casa. É uma ótima comparação. A escolha do firewall ideal depende de uma série de fatores, como o tamanho da rede, o tipo de tráfego, o nível de segurança desejado, o orçamento disponível e a infraestrutura de TI da organização. É fundamental analisar cuidadosamente as necessidades de cada caso e buscar a solução que ofereça o melhor custo-benefício. Professor, essa conversa está me deixando cada vez mais curiosa. Mas me diz uma coisa. Uma vez que o firewall está instalado, como saber se ele está funcionando corretamente? E se ele for forte o suficiente para resistir a um ataque? Ótima pergunta, Ana. Assim como qualquer sistema de segurança, o firewall precisa ser testado e monitorado constantemente. Existem diversas métricas que a gente pode analisar para avaliar o desempenho e segurança de um firewall, como a taxa de conexões por segundo, o throughput, a latência, o jitter e a taxa de perda de pacotes. Ah, isso parece complicado. O que significam essas métricas na prática? Imagina um carro de corrida. A CPS seria como a quantidade de voltas que ele consegue dar em um minuto, enquanto o throughput seria a velocidade máxima que ele atinge. Já a latência seria o tempo que o carro leva para acelerar de 0 a 100 km. E o jitter, as variações na velocidade durante a corrida. Por fim, a taxa de perda de pacotes seria como a quantidade de peças que se soltam do carro durante a corrida. Caramba, agora ficou mais claro. Mas e como testar a resistência do firewall a um ataque?
É como simular uma invasão ao castelo. Exatamente. Existem testes de penetração que simulam ataques reais para verificar a capacidade do firewall de detectar e bloquear ameaças. É como contratar um grupo de mercenários para tentar invadir o castelo e identificar pontos fracos na defesa. Que legal. E o que mais podemos fazer para garantir a segurança da rede, além de ter um bom firewall? A segurança de uma rede é como um quebra-cabeça. Com várias peças importantes. Além do firewall, é fundamental manter os softwares atualizados, usar senhas fortes, ter cuidado com links e anexos suspeitos, habilitar a autenticação em 2 fatores. E, claro, educar os usuários sobre as melhores práticas de segurança. Professor, essa conversa está sendo muito esclarecedora. Mas ainda tenho muitas dúvidas sobre como os firewalls funcionam na prática. Como os diferentes tipos de filtros, a configuração de regras, a importância dos logs de segurança. Calma, Ana. Ainda temos muito o que explorar nesse mergulho profundo no mundo dos firewalls. Na próxima parte do programa, a gente vai se aprofundar nesses detalhes técnicos e desvendar os segredos por trás da configuração e do funcionamento dessas ferramentas tão essenciais para a segurança digital. Mal posso esperar, professor. E para você que está nos acompanhando, não perca a segunda parte do Balaio de Protocolo, onde a gente vai desvendar os mistérios dos filtros, das regras, dos logs de segurança e aprender como configurar um firewall para proteger sua rede contra os perigos do mundo digital. Até a próxima. Até a próxima! E aí, Ana, de volta ao Balaio de Protocolo. No último episódio, a gente explorou os conceitos básicos de firewall, suas diferentes arquiteturas e a importância de escolher a solução ideal para cada tipo de rede. Lembra? Lembro sim, professor. Mas ainda tenho muitas curiosidades sobre como essas ferramentas funcionam na prática. É como se a gente tivesse visto a planta de um castelo, mas agora quer explorar cada cômodo, cada corredor, cada armadilha. Excelente analogia, Ana. Hoje vamos mergulhar nos detalhes técnicos dos firewalls, desvendando os mecanismos que os tornam verdadeiros guardiões digitais, né? Maravilha. Para começar, professor, me explica uma coisa. Como um firewall realmente decide o que bloquear e o que liberar na rede? É como se ele tivesse uma lista de convidados VIPs e outra de penetras. Perfeito. O segredo está nas regras de firewall, que ditam como ele deve analisar o tráfego e quais ações tomar. Imagine um conjunto de instruções detalhadas, como um manual de segurança para nossa rede. Muito interessante. Então, cada regra define um critério específico para liberar ou bloquear o acesso, certo? Exatamente. Cada regra contém informações sobre tráfego, tipo o endereço IP de origem e destino, a porta de comunicação, o tipo de protocolo e até mesmo horários específicos. O firewall compara cada pacote de dados que chega com essas regras, como o segurança confere o nome e o documento na lista da boate. Entendi. Então, se um pacote de dados atende aos critérios da regra, ele é liberado. Caso contrário, é bloqueado. Isso. Mas as ações podem ser mais complexas do que simplesmente liberar ou bloquear. O firewall pode registrar a tentativa de acesso num log, enviar um alerta para o administrador da rede, ou até mesmo redirecionar o tráfego para outro sistema. Nossa, que sistema inteligente. É como ter um segurança super atento, capaz de tomar diferentes atitudes dependendo da situação. Mas, professor, com tantas regras e possibilidades, configurar um firewall não deve ser uma tarefa fácil, né? De fato, configurar um firewall exige conhecimento técnico e atenção aos detalhes. É como construir as defesas de um castelo, garantindo que cada portão, cada ponte levadiça, cada sentinela esteja posicionado corretamente. Um erro na configuração pode criar brechas de segurança e expor a rede a ataques. É como deixar a porta dos fundos do castelo aberta. E falando em ataques, professor, como o firewall nos ajuda a identificar e analisar essas tentativas de invasão. Aí entram os logs de segurança, Ana. Os firewalls modernos registram detalhadamente todas as atividades que ocorrem na rede, incluindo tentativas de acesso, bloqueios, erros e outros eventos relevantes. Seria como ter um livro de ocorrências do castelo, onde os guardas anotam tudo o que acontece. Desde a entrada de visitantes até a movimentação suspeita nas muralhas. Exatamente. Esses logs são como uma mina de ouro para os analistas de segurança, fornecendo informações valiosas para identificar padrões de ataque, rastrear a origem de invasões, investigar incidentes e aprimorar as defesas da rede. Caramba, é como ter um mapa completo dos movimentos dos inimigos. Mas, além das regras e dos logs, professor, quais outras ferramentas os firewalls utilizam para proteger a rede? Os firewalls modernos incorporam uma série de tecnologias avançadas para combater as ameaças, que cada vez estão mais sofisticadas, né? Uma delas é a inspeção profunda de pacotes, a DPI, que vai além da simples análise dos cabeçalhos dos pacotes de dados. E o que essa inscrição profunda faz, professor? Imagine um scanner de raio-x, que é capaz de analisar o conteúdo de cada pacote de dados que entra e sai da rede.
A DPI permite que o firewall identifique malware, código malicioso, ataques de phishing e outras ameaças ocultas dentro dos pacotes de dados. Uau! É como ter um super detetive digital, capaz de identificar até os menores vestígios de perigo. E com tantas tecnologias avançadas, professor, os firewalls conseguem bloquear 100% das ameaças. Infelizmente, Ana, não existe uma solução de segurança 100% eficaz. O mundo da segurança digital é como um jogo de xadrez, onde os hackers estão constantemente buscando novas estratégias para burlar as defesas. Mas, com um bom firewall e outras medidas de segurança, podemos reduzir significativamente os riscos. Entendi. É como reforçar as muralhas do castelo, treinar os guardas e manter um sistema de vigilância constante. Falando em segurança, professor, me lembrei de um caso que aconteceu há alguns anos. Compartilhe com a gente, Ana. Casos reais são ótimos exemplos para entendermos como os firewalls atuam na prática. Li uma notícia sobre uma grande empresa que sofreu um ataque de ransomware. Os hackers conseguiram criptografar todos os dados da empresa e exigiram um resgate milionário para liberá-los. A empresa tinha um firewall, mas ele não estava configurado corretamente e não conseguiu detectar a ameaça. O resultado foi um prejuízo enorme, tanto financeiro quanto para a reputação da empresa. Esse caso ilustra bem a importância de ter um firewall bem configurado e atualizado. As configurações padrão nem sempre são suficientes para proteger a rede contra as ameaças mais recentes. É como ter um castelo com muralhas altas, mas esquecer de fechar os portões. Verdade, professor. E o que mais a gente pode aprender com esse caso? Outro ponto crucial é a importância de ter backups atualizados dos dados. Se a empresa tivesse backups, mesmo que os hackers tivessem criptografado os dados originais, ela poderia restaurá-los sem precisar pagar o resgate. É como ter uma cópia da chave do tesouro guardada num local seguro, caso o original seja roubado. Que dica importante, professor. Fazendo backup dos dados, a gente pode se recuperar de um ataque com mais facilidade. Mas, voltando aos firewalls, me explica uma coisa. Como saber se o firewall está realmente fazendo o seu trabalho? Monitorar os logs de segurança é fundamental para garantir que o firewall está funcionando corretamente. É preciso analisar os registros de atividades, identificar padrões suspeitos, investigar incidentes e ajustar as configurações do firewall para aprimorar a proteção. Então, os logs são como os relatórios dos guardas do castelo, informando sobre tudo o que acontece nos arredores e dentro da fortaleza. Exatamente. Analisando os logs, a gente pode identificar tentativas de invasão, bloquear endereços IP suspeitos, fortalecer as regras de segurança e garantir que o firewall esteja sempre um passo à frente dos hackers. Professor, essa conversa está sendo extremamente esclarecedora, mas ainda tem muitas dúvidas sobre os diferentes tipos de filtros que os firewalls utilizam. Pode nos explicar um pouco mais sobre eles? Claro, Ana. Os filtros são como os guardiões especializados do nosso castelo digital, cada um com sua função específica na proteção da rede. Na próxima parte do programa, a gente vai mergulhar nesse mundo fascinante dos filtros de firewall, desvendando seus segredos e aprendendo como usá-los a nosso favor. Mal posso esperar, professor. E para você que está nos acompanhando, não perca a terceira e última parte do Balé de Protocolo, onde vamos explorar os diferentes tipos de filtros de firewall e aprender como configurá-los para criar uma defesa impenetrável para sua rede. Até a próxima. Professor, no último episódio, a gente ficou de explorar os filtros de firewall. Exatamente, Ana. Lembra que falamos sobre as diferentes arquiteturas, regras de segurança, logs e até de casos reais? Sim. Me deixou curiosa para saber como esses filtros funcionam na prática. É como se a gente tivesse explorado o castelo por fora e agora vamos ver os guardas em ação, cada um com sua função. Que legal! Então, cada tipo de filtro tem uma função específica na rede. É isso aí. Imagine um castelo medieval com guardas que inspecionam quem entra, verificam cargas, patrulham as muralhas. Entendi. E quais são os principais tipos de filtros? Um dos mais comuns é o filtro de pacotes. Ele examina os cabeçalhos dos pacotes de dados, tipo endereço IP, porta, protocolo. Seria como o guarda que confere a identidade na entrada do castelo, né? Barrando o que não pode entrar. Isso. Outro tipo é o filtro de estado. Ele vai, além da análise individual dos pacotes, monitorando as conexões ativas. Ah, então ele tem uma memória das conexões permitidas. Yeah. E impede que invasores se disfarcem, né? Exatamente. Tem também um filtro de aplicação que analisa o conteúdo dos pacotes para identificar tráfego de aplicações específicas. Interessante. Tipo, bloquear redes sociais durante o expediente ou downloads perigosos. É isso aí. E ainda tem o filtro de proxy, que atua como um intermediário entre a rede interna e a externa. Seria como um mensageiro, que recebe as mensagens e garante que nenhuma ameaça chegue ao destino final. Perfeito. Os filtros de proxy também podem controlar o acesso a sites, bloquear conteúdo e até melhorar o desempenho da rede. Nossa, professor. Cada filtro com sua função específica. É como ter um exército de especialistas em segurança. Exatamente. A combinação desses filtros cria uma barreira robusta contra as ameaças, protegendo os dados e sistemas. Mas como saber quais usar e como configurá-los? Aí depende do tipo de rede, nível de segurança, aplicações, comportamento dos usuários.
O ideal é ter um profissional especializado para analisar a rede e definir a melhor estratégia de proteção. É como contratar um arquiteto de segurança para projetar as defesas do castelo. Perfeito. E lembre-se, Ana, a segurança é um processo contínuo. É preciso estar sempre atento, monitorando, atualizando, testando. Professor, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Aprendi muito sobre firewalls. Que bom, Ana. O importante é entendermos a importância dessas ferramentas para a nossa segurança digital. Com certeza. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por mergulhar com a gente nesse balaio de protocolo. Espero que tenham gostado da nossa aventura pelo mundo dos firewalls. Até a próxima.